Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro Ready Player One. Antes de mais nada, se acabaram de chegar aqui ao canal, não se esqueçam de subscrever e deixar o vosso gosto. Se gostarem do conteúdo, se decidirem comprar este livro, não se esqueçam que eu tenho também links de afiliados na descrição do vídeo e podem comprar sem qualquer custo para vocês, mas estando a ajudar aqui o canal dos Sonhos de uma Leitora. Ready Player One é um livro de Ernest Cline. Esta edição é da Presença, embora atualmente a capa seja diferente porque houve um filme, entretanto, que lhe deu uma capa diferente. Este livro é um livro jovem adulto de ficção científica com um bocadinho de distopia. Este livro passa-se em 2045, no nosso planeta Terra, onde nada é exatamente como é agora. Portanto, nós temos um planeta Terra muito maltratado por causa das questões ambientais, por causa das guerras, da sede de poder. Nós temos um mundo muito maltratado, onde muita gente está a morrer, a passar fome, onde há muita miséria, muitos roubos e não há condições nenhumas. Acontece que neste mundo existe o Oasis. O Oasis é um jogo de realidade virtual e é lá que as pessoas vivem a sério. Portanto, toda a gente pega naquelas viseiras e naquelas luvas e entra naquele mundo como se fosse o planeta Terra real. Aquele jogo tem tanta qualidade e tem tantos detalhes e tantos mundos diferentes que toda a gente vive lá dentro. As pessoas querem ir à missa, entram dentro da realidade virtual para irem à missa, querem ir às aulas e fazem o mesmo. E depois então há imensos universos dentro do Oasis e então temos universos parecidos com o planeta Terra, temos zonas precisamente com escolas, com igrejas, com centros comerciais e temos também zonas inventadas. Temos um universo dedicado a Star Wars, temos um universo dedicado ao Senhor dos Anéis e temos montes de aventuras e de desafios dentro deste jogo que é quase a realidade para toda a gente e toda a gente vive lá dentro. E então acontece que o criador desse jogo, portanto quem programou, quem concebeu aquele jogo, quando morre deixa a sua herança toda, a sua fortuna toda, estamos a falar de vários milhares, todos dentro do jogo, escondidos. Então ele lança um grande desafio com um enigma que ele divulga e dizendo que vai haver 3 chaves e 3 portões, portanto vários passos que as pessoas têm que percorrer para chegarem ao prémio final. Então, a partir daí, lança-se uma grande caçada em todo o mundo, toda a gente a tentar encontrar aquele prémio. É um prémio enorme e é um prémio que montes de pessoas sonhariam em ter, já que muita gente passa miséria, e também grandes empresas que querem ficar com o poder sobre o Oasis, que é uma plataforma gratuita, e há empresas que querem privatizar e começar a tirar dinheiro daquilo, já que o planeta Terra é tão mau e as pessoas são quase obrigadas a viver lá dentro, então há muita gente que quer fazer lucrar à custa disso. Então nós aqui temos o nosso protagonista chamado Wade, que é também ele um grande caçador, é uma pessoa que sonha muito com encontrar esse prémio, mas os anos vão passando e não se consegue encontrar aquele prémio. Passaram-se anos e não se sabe absolutamente nada desse prémio, até que um dia surge o primeiro nome do marcador e é o nosso protagonista. A história começa precisamente a isto, não é um spoiler, atenção. O protagonista conta-nos que foi precisamente ele a conseguir a primeira chave, portanto a conseguir encontrar a localização dela e a consegui-la. É a partir daí que a nossa história começa a desenvolver-se, ele volta um bocadinho atrás para nos contar tudo até lá ter chegado e esta é uma história repleta de referências aos anos 80. Acontece que aqui quem desenvolveu o jogo era um obcecado com os anos 80, que foi a época da sua juventude. Então, as únicas pistas que deixou tinham todas a ver com os anos 80. Este senhor acabou por pôr o mundo inteiro obcecado com os anos 80, seja obcecado com a música, com as séries, com os filmes, com os jogos, obviamente, mas também com coisas como a moda, como as publicidades aos cereais, como seja o que for, todos os detalhezinhos dos anos 80. Temos aqui montes de gente a estudar ao pormenor tudo o que ele fazia, tudo o que ele via, tudo o que ele gostava. E uma das grandes coisas que dá muito gozo a ler neste livro é precisamente todas essas referências aos anos 80. Temos, obviamente, muitas referências de jogos clássicos, portanto, à partida toda a gente já ouviu falar do Pac-Man, mas temos montes de outros, alguns que eu só ouvia de nome e alguns que eu nem sequer nunca tinha ouvido falar. E depois temos referências a séries, a filmes, aqui referências muito engraçadas de filmes que eu também adoro dessa época. Temos aqui, por exemplo, os Jogos de Guerra, que é um filme que eu também gosto muito. Temos aqui montes de séries que são referidas e atores e realizadores e montes de referências a Star Wars. Há montes de pormenorzinhos que para quem adora os anos 80 vai gostar muito de ver aqui. E provavelmente vão ficar também como eu muito admirados como é que o autor conseguiu buscar tantos detalhes e tantos pormenores e conseguir incluir tudo neste livro. Como já disse, este livro é jovem adulto e este livro, como é de
ficção científica, é um livro que me custou um bocadinho a entrar. Eu senti que o início era bastante lento porque nós temos aqui a perspectiva do nosso protagonista que nos conta o mundo em que vive. Portanto, o mundo que está arrasado, o mundo que está destruído e a maravilha que é o Oasis. E fala-nos então deste criador do jogo e de todos os seus gostos e porque é que há tanta gente obcecada em caçar aquela fortuna. Aqui eu senti que o início foi um bocadinho lento demais, ou seja, eu sinto que em todos os livros de ficção científica e de fantasia nós precisamos ter um contexto inicial para compreender a história. Eu senti que aqui esse contexto foi dado muito minuciosamente e que não era preciso tanto. Acho que a gente chegava lá sem tantos detalhezinhos logo de início. E eu no início tive um bocadinho de dificuldade em entrar, não consegui entrar muito bem no ritmo, estava ali com um bocadinho de dificuldade a avançar. Tendo dito isso, quando cheguei a meio eu já estava completamente empolgada e na fase final eu não conseguia largar o livro porque eu estava mesmo curiosa como é que eles iam conseguir ou se iam conseguir atingir o terceiro portão e se iam conseguir então esta última herança que ele deixou, se iam conseguido chegar ao final do jogo. Este é um livro muito interessante e, como já disse, é jovem adulto, é um livro muito fácil de ler, muito fácil de entender e depois tem estas referências todas que para mim me deu muito gozo a ler. Achei muita piada porque de repente falavam de um jogo que eu não conhecia e na frase seguinte estavam a falar de uma série que eu estava fartinha de conhecer. É muito engraçado por causa disso, tem montes de referências e é um livro que tem 400 e qualquer coisa páginas, mas lê-se bastante bem. Só achei mesmo que o início foi um bocadinho lento, pelo menos para mim, mas não quer dizer que seja lento para toda a gente. Para mim eu achei que bastava metade da informação, que eu tinha conseguido chegar lá, não era preciso tanto. Eu achei que este livro é perfeito para aquelas pessoas que só jogam no computador e que não gostam de ler ou que querem começar a ler. Se vocês têm, digamos, um rapaz adolescente que gosta mais de estar ao computador do que a ler e querem motivá-lo a ler, este pode ser um excelente livro a recomendar porque tem montes de referências e nós a certa altura vivemos do ponto de vista do protagonista, exatamente como se estivéssemos a jogar um jogo na primeira pessoa, portanto, de ir à mochila, tirar do inventário a faca e ativar e não sei o quê. Portanto, temos aquelas coisinhas todas de quem está mesmo a jogar no jogo computador e eu acho que quem gosta de jogar vai gostar. Atenção que eu referi a adolescentes porque normalmente passam por uma fase em que não gostam muito de ler, mas qualquer adulto também, penso que esta é uma leitura muito simples e qualquer adulto que goste dos anos 80 ou que goste de jogos e que goste de ficção científica, eu acho que vão gostar deste livro. É uma leitura que se faz facilmente, tem muita aventura aqui pelo meio e, como já referi, então tem estes pormenorzinhos todos e tem bastantes plot twists, portanto bastantes surpresas aqui pelo meio, bastantes coisas que nos trocam umas voltas, mas é uma leitura bastante agradável, que se faz muito bem. Este livro tem filme do Steven Spielberg. Eu ainda não vi o filme, na altura deste livro até diz aqui que estava em produção, portanto atualmente a capa já é diferente para a capa do filme. Eu ainda não vi o filme, mas na altura em que saiu vi logo montes de reviews a dizer que o filme não estava grande coisa, ou pelo menos não estava grande coisa comparado com o livro. O meu irmão, aliás, este livro é dele, é do meu irmão, ele emprestou-me para eu ler. O meu irmão já viu o filme e disse que, de facto, para eu não ter grandes expectativas, porque não tem nada a ver, portanto, eu só vi o trailer e tenho que concordar. Há ali pormenorzinhos que são tal e qual o livro, mas há outros que eu fiquei, como assim? Que é isto? O que é que estão ali a fazer no meio? Não estou a perceber. Há muitas coisas que eles me parece que adulteraram, o que é uma pena, porque eu sinto que quando o livro é um grande sucesso, quando fazem um filme muito fiel, é uma maneira do filme também ser um sucesso, quando começam a fugir, acabam por ir um bocadinho abaixo. Mas ainda assim, tenho alguma curiosidade em ver o filme para também saber o que é que vou achar, mas já vou sem grandes expectativas. Entretanto, está para sair, ou já saiu, acho que vai sair este ano, o segundo volume desta saga, que é o Ready Player 2, portanto, pronto, Jogador 2, e tenho visto péssimas opiniões, tenho visto pessoas a dizer que testaram, que o protagonista não está nada igual e etc. Eu vi só o resumo do livro e sinceramente não fiquei curiosa. Eu vou aguardar, vou ver então como é que vão as opiniões, se começam a surgir opiniões um bocadinho melhores, mas se continuarem a ser bastante fracas, eu não sei se vou pegar no segundo, porque eu gostei deste primeiro, achei que estava bem desenvolvido, tinha princípio, meio e fim, gostei do final, acho que foi bem conseguido e não vejo necessidade de uma continuação aqui, acho que não fará grande sentido, mas como já disse, vou aguardar e ver e depois vou acabar por decidir. No final de tudo, este livro no início para mim não estava a ser grande coisa, mas depois começou a crescer bastante e eu gostei muito da forma como concluiu e no final acabei por lhe dar 4 estrelas e meia. E foi isso, pessoal, esta foi a minha opinião sobre o livro Ready Player One. Já tinham lido este, já tinham ouvido falar, já viram o filme? Digam-me em baixo. Gostem deste vídeo, partilhem com os vossos amigos que estão à procura de um bom livro sobre jogos e não se esqueçam de subscrever o meu canal para me ajudar neste projeto. Não se esqueçam que eu tenho vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas e eu vejo no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!